Olá a todos, o meu nome é Isabela Possati e eu sou discente no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde, com o projeto Associação do Polimorfismo Genético do FED1, CD40 e BCL2 e o transtorno depressivo maior. E tenho como orientadora a professora doutora Isabel Cristina Rodrigues da Silva. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, o transtorno depressivo maior se caracteriza com o aparecimento de 5 ou mais sintomas que estejam presentes durante 2 semanas. Entre esses 5 sintomas, obrigatoriamente, o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer devem estar presentes. Aqui nós temos alguns dos sintomas que podem se manifestar durante o transtorno depressivo maior. Entre eles, a perda de apetite ou peso, insônia ou hipersônia, que seria o excesso de sono ou a falta dele, fadiga ou falta de energia e o sentimento de inutilidade. A figura 1 mostra os casos de depressão por regiões do mundo. De acordo com a OMS, em 2017, 322 milhões de pessoas possuíam depressão, e essa quantidade está dividida em 6 regiões. A maior porcentagem, que é de 27%, se encontra no Sudeste Asiático, seguido da região do Pacífico, com 21%, e depois o Mediterrâneo, com 16%. Com o início da pandemia em 2020, os casos de depressão aumentaram significativamente. Na China, o estudo de Wang e colaboradores, com 1.210 participantes, revelou que 16,5% dos entrevistados possuíam sintomas depressivos de moderados a severos. E no Brasil, o trabalho de Barros e colaboradores mostrou que o sentimento frequente de tristeza atingiu 40% dos adultos brasileiros. O estresse é identificado por vias fisiológicas. O sistema imune é uma parte importante da via inflamatória que faz parte das vias de detecção do estresse. Problemas imunológicos e mecanismos neuroinflamatórios possuem um papel relevante no transtorno depressivo maior e têm sido apoiados por estudos em animais. E também, os sinais inflamatórios podem ser transmitidos ao sistema nervoso central pela infiltração das células imunes periféricas neste sistema. Mecanismos semelhantes de inflamação podem ser relevantes para o desenvolvimento de transtorno depressivo maior em pacientes. Além de que o estudo de Benros em 2013, Benros e colaboradores, teve como resultado que infecções graves e doenças autoimunes podem aumentar o risco de se desenvolver o transtorno depressivo maior. Na figura 2, nós temos os sistemas envolvidos na fisiopatologia do transtorno depressivo maior. Então, os 3 sistemas mostrados na figura são responsáveis pela detecção do estresse no sistema nervoso central. Entre os 3 sistemas, nós temos o sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo-pituária-adrenal e o sistema imune. Quando o sistema nervoso central entra em estresse, algumas características podem ser observadas nos 3 sistemas, mas o nosso foco é o sistema imune, já que esse sistema vai ser mais estudado neste estudo e por isso o destaque. Então, neste sistema,
Nós temos a ativação dos monócitos, níveis elevados de citocinas, como a interleucina 6, a interleucina 1-beta e o TNF. Nós temos também a citotoxicidade reduzida das células natural killers. E também nós temos uma proliferação reduzida de células T. Dos genes que serão estudados nesse trabalho, começaremos pelo FADS1, que é a desaturase 1 de ácidos graxos. Ele está localizado no braço longo do cromossomo 11 e codifica uma enzima chamada delta-5 desaturase, que é um componente importante na síntese dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Esses ácidos graxos de cadeia longa fazem parte das membranas neuronais e servem como moduladores da integridade, fluidez e função das proteínas transmembrana. Elas também servem como reguladores da expressão genética, da neuroproteção e neurotransmissão. O ácido araquidônico é um exemplo desses ácidos graxos de cadeia longa. E muitos estudos relataram a ligação entre esses ácidos graxos no sangue e a saúde mental, além do desenvolvimento motor e cognitivo. O polimorfismo de nucleotídeo único do FADS1, onde você tem a troca da timina pela citosina, ela leva a uma diminuição na transcrição do FADS1 e um aumento na transcrição do FADS2. E o antecessor de prostaglandinas e leucotrienos pró-inflamatórios é o ácido araquidônico. Então, as funções enzimáticas dos FADs podem levar a resultados anti- ou pró-inflamatórios. O segundo gene que será estudado é o CD40, que está localizado no braço longo do cromossomo 20 e codifica um receptor de glicoproteína transmembrana de mesmo nome, pertencente à superfamília do fator de necrose tumoral. Sua expressão ocorre na superfície das células não imunes, como as células epiteliais e neuronais, e células imunes, como as células B, macrófagos e células dendríticas. O CD40 tem como papel regular as respostas das células B, que são dependentes das células T, produção do fator de crescimento nos monócitos, e é muito importante na expressão da molécula de adesão da célula do endotélio. O CD40 tem sido associado às doenças inflamatórias crônicas e autoimunes. Além disso, o conjunto que esse receptor forma com o seu ligante, que é o CD40L, é essencial para outras funções significativas no sistema imune, como a ativação e diferenciação dos macrófagos e o crescimento da memória imunológica nas células B. Vários trabalhos tiveram como resultado que os polimorfismos de nucleotídeo único do gene CD40 levam os indivíduos a terem predisposição para o aparecimento de doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a doença de Graves, artrite reumatoide e doenças da tireoide. O polimorfismo de nucleotídeo único que será estudado neste trabalho, quando se tem a troca de citosina por timina, o processo de transcrição ocorre sem problemas. Porém, no processo de tradução, se observa uma diminuição do nível da proteína CD40, pelo fato do produto da transcrição se mostrar menos eficiente.
O terceiro e último gene que será estudado é o BCL2, que é um proto-oncogene, e no começo ele foi reconhecido no linfoma de células B, em vez de um mediador do processo de apoptose, como é atualmente. O gene possui dois diferentes promotores que estão localizados no braço longo do cromossomo 18. Este gene codifica a proteína BCL2 e, junto com outras proteínas anti-apoptóticas que estão relacionadas, elas reduzem o ligamento por apoptose e neutralizam os membros da família BCL2, que são pró-apoptóticos e estão estimulados. O polimorfismo de nucleotídeo único que será estudado se encontra em P2 e leva a um aumento de sua atividade. Atividade essa que é regular negativamente o P1. Os objetivos do estudo são investigar uma possível associação do polimorfismo dos genes FEDS1, CD40 e BCL2 no transtorno depressivo maior, avaliar a influência do tratamento medicamentoso nos genes e proteínas, verificar a qualidade de vida e bem-estar social dos pacientes portadores do transtorno depressivo maior e, a partir de exames bioquímicos, verificar as concentrações plasmáticas de interleucinas e BDNF e comparar entre o grupo caso e o grupo controle. E qual será a metodologia deste estudo? Como é que esse estudo será feito? Então, o presente estudo ele é transversal, descritivo e de caso controle. E nós teremos duas etapas. Então, a primeira etapa será a coleta de dados e a segunda etapa, a de análise laboratorial. Lembrando que este estudo passou e foi aprovado pelo Comitê de Ética da FCE, FEPEX e CONEP. Na etapa de coleta de dados, primeiramente será construída uma planilha com os dados dos pacientes de acordo com seus registros no CAPS. Então, os dados pessoais, há quanto tempo ele está em acompanhamento no CAPS, se faz uso de algum medicamento, se sim, quais medicamentos, entre outros dados do paciente. Depois da construção dessa planilha, agora já com o paciente pessoalmente, serão aplicados 3 questionários. O primeiro é o inventário de depressão de Beck, depois a escala de avaliação de depressão de Hamilton e, por último, o questionário de qualidade de vida da OMS. E na etapa de análise laboratorial, primeiramente serão coletados 10 ml de sangue venoso do paciente. Depois será feita a extração de DNA. Depois será feita a reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, no termociclador. Dessa PCR nós teremos a amplificação dos polimorfismos de interesse do FEDS1, CD40 e BCL2. Depois será feito um gel, que será passado em eletroforese. E depois será feita a análise estatística no SPSS versão 22.0, em que serão cruzados os dados clínicos e os dados genéticos no programa. A seguinte tabela mostra
os critérios de inclusão e exclusão para o grupo caso e o grupo controle. Então, para o grupo caso, os critérios de inclusão são os pacientes de ambos os sexos, que sejam maiores de 18 anos e que tenham um diagnóstico de transtorno depressivo maior, que sejam acompanhados pelo CAPS-3 de Samambaia há pelo menos 3 meses. Os critérios de exclusão são pessoas menores de 18 anos, pacientes com problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, demência vascular, entre outros. Pessoas que não aceitaram participar da pesquisa ou seus representantes legais não consentiram a participação. Pacientes que fazem a utilização abusiva de álcool e outras drogas ilícitas. E pacientes diagnosticados com o transtorno depressivo maior, mas que não fazem uso de medicamentos ou que fazem em um período menor que 3 meses. E para o grupo controle, os critérios de inclusão são indivíduos também de ambos os sexos, que sejam maiores de 18 anos, porém não podem possuir o diagnóstico de transtorno depressivo maior ou qualquer outro problema neurológico. Os critérios de exclusão são pessoas menores de 18 anos, parentes dos pacientes portadores do transtorno depressivo maior, pessoas que não aceitaram participar da pesquisa ou seus representantes legais não consentiram a participação, e pacientes que fazem a utilização abusiva de álcool e outras drogas ilícitas. Os resultados esperados da pesquisa são aceitar ou rejeitar a hipótese de que os polimorfismos dos genes FEDS1, CD40 e BCL2 estão associados ao transtorno depressivo maior. Analisar os exames bioquímicos dos pacientes e investigar se existe uma ligação entre eles e a patologia estudada, que é o transtorno depressivo maior, e avaliar se os polimorfismos afetam os medicamentos utilizados pelos pacientes. Se os polimorfismos estudados eles acabam afetando na funcionalidade dos medicamentos que esses pacientes fazem uso. Como desafios do estudo até agora, se teve muita dificuldade ao entrar em contato com os pacientes para a aplicação dos questionários e também a coleta de sangue, porque primeiramente foi feito um contato por WhatsApp, tentou-se fazer um contato por WhatsApp, por mensagem, mas os pacientes acharam que era cobrança de alguma coisa, eles não entendiam que era um estudo, né, da universidade e tudo mais. Então mudou-se a estratégia e ao invés de mandar mensagens por WhatsApp, nós passamos a ligar para os pacientes. E desde então nós temos conseguido uma melhora no aparecimento das pessoas e nós temos conseguido aplicar os questionários e também coletar as amostras. E um outro desafio também era a quantidade de amostra, que os dois estão intimamente relacionados, né? Porque se as pessoas não respondiam às nossas mensagens, a nossa quantidade amostral era muito baixa. Ela ainda não é muito alta, mas está melhorando, porque os pacientes estão começando a responder e estão começando a participar da nossa pesquisa. Essas foram as referências para a construção dessa apresentação. E muito obrigada pela atenção.